Confiança é uma coisa muito interessante. Tem gente que não consegue confiar em ninguém. Tem gente que não consegue confiar em si mesmo. Tem gente que confia demais nos outros. E tem gente que confia demais em si mesmo. Diz uma história que o grande lutador de boxe, Muhammad Ali, estava viajando de avião para uma luta que ele participaria em Las Vegas. E durante o voo, ele estava sem cinto de segurança, e a aeromoça chegou perto dele e disse assim: por favor, o senhor poderia colocar o cinto de segurança? Ele olhou para ela e disse assim: querida, o super-homem não precisa de cinto de segurança. E deu uma risada. Ela olhou para ele e disse assim: verdade. Só que o super-homem também não precisa de avião. Então põe o cinto, por favor. A confiança é uma coisa interessante. Ninguém compra confiança. Ou você confia ou você não confia. Não tem como a gente chegar para alguém, você chegar para alguém e dizer assim: a partir de agora, você vai confiar em mim porque eu estou mandando. Não existe isso. A confiança é uma coisa que você conquista. O interessante é que a confiança é uma coisa que você conquista através de muitos atos. E que você pode perder por um ato só. O problema é que muitos de nós um dia já confiou em alguém e essa confiança foi traída. E quando isso acontece, é difícil de a gente voltar a confiar. E quando nós passamos por sucessivas experiências negativas assim com as pessoas, o coração da gente vai endurecendo de uma certa forma que a gente para até de conseguir confiar em Deus. Essas decepções ou traições levam a gente até a duvidar do poder de Deus e por causa disso levam a gente também a parar de crescer espiritualmente. Existe um episódio na Bíblia que fala exatamente sobre isso, sobre confiança e sobre dependência. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Na versão da minha Bíblia diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Até aqui está bom. A travessia do Mar Vermelho é um dos acontecimentos mais extraordinários do Antigo Testamento. Eu não digo Velho Testamento, eu digo Antigo Testamento, porque nenhum testamento é velho. Há uma diferença entre ser velho e ser antigo. Velho
é que não é mais atual. Antigo é que existe há muito tempo. Por isso eu gosto de chamar de Antigo Testamento. E muitas pessoas acreditam que esse fato histórico não foi histórico, não foi real. Nós contamos essa história para as crianças desde que elas são pequenininhas. E hoje nós vamos tirar algumas lições, nós vamos pensar um pouco no contexto de como isso aconteceu. A situação é que o povo do Egito, no Egito a situação deles era muito terrível. Eles eram escravos e o povo estava sendo cada dia mais oprimido. E o fardo era cada vez mais pesado e parecia que Deus tinha se esquecido deles. Mas por pior do que a condição física de escravidão, era a condição espiritual deles. Depois de tantos anos em uma terra pagã, a maneira de eles pensarem, de eles refletirem, já sofria influências das crenças e da cultura pagã. A essa altura, com o passar das gerações, todos os israelitas que agora poderiam ser libertos, tinham nascido no Egito. Era uma geração que não conhecia outra coisa a não ser o que era viver ali no Egito como escravos. Para eles, a única coisa que eles conheciam era a vida de escravos. Porque a nossa tendência é sempre nos acostumar com a cultura onde nós vivemos. O nosso meio molda a gente, a cultura forma a gente. Quer ver uma coisa? Isso acontece com a gente, com os nossos filhos. Muitos dos nossos filhos, vários dos nossos filhos, nasceram aqui nos Estados Unidos. Muitos dos nossos filhos, quando vieram para cá, vieram pequenos. E eles foram influenciados pela cultura americana. Então, outro dia eu estava conversando com uma família que tinha ido de férias para o Brasil. E eles estavam dizendo assim, um dia, a gente de férias lá no Brasil, o pai estava dirigindo o carro e o filho no banco do passageiro do lado. E eles pararam no posto para abastecer o carro. Aí o pai pegou a chave do carro, o dinheiro e deu na mão do frentista. O menino do lado ficou olhando, o pai mexendo no celular, e falou, pai, tem um homem mexendo no nosso carro. Falou, o que, filho? O que? Tem um homem, ele está roubando alguma coisa lá atrás do carro, pai. Aí o pai falou, não, filho, esse é o frentista. Não é não, ele não está na frente, ele está lá atrás. Não, filho, esse homem é o cara que, esse é o trabalho dele. Ele é pago para colocar combustível no carro. Falou, mas para que a gente vai pagar ele se é a gente que faz isso? Falou, não, filho, lá nos Estados Unidos mas aqui no Brasil tem uma pessoa que faz isso. Não dá para entrar na cabeça deles. Uma outra família, a gente estava conversando, dizendo assim, que estavam lá no Brasil, e a filha olhou lá no Brasil fica um monte de cachorro solto, né? Cachorro caramelo, um monte de caramelo solto. E a menina olhou e falou assim, pai, cadê o dono desses cachorros? E o pai olhou e falou assim, filha, esses cachorros aqui não tem dono. Falei, como assim não tem dono? Onde é que eles moram? Eles moram na rua. Assim, mas quem que dá comida para eles? Ninguém. Mas cachorro não pode trabalhar, não pode comprar, alguém tem que dar. Quem que dá? Ninguém, filha. E onde eles vivem? E o que eles comem? Eles comem o que eles acham ali. Papai, então vamos levar para os Estados Unidos esses cachorros. É a família que vai com os filhos para o Brasil e a filha fala assim, pai, liga o ar-condicionado. O pai fala, não, filha, não tem ar-condicionado. Como assim não tem ar-condicionado? Toda casa tem ar-condicionado, liga lá o ar-condicionado. Fala, não, filha, aqui no Brasil nem toda casa tem ar-condicionado. Mas como não tem ar-condicionado? Casa tem ar-condicionado. Quem é que foi construir uma casa e esqueceu de pôr o ar-condicionado? Não entra na cabeça deles, porque a cultura deles é a cultura daqui. Eles estavam tão acostumados com o Egito, que eles não queriam mais sair de lá. A ideia deles, a cultura deles, a realidade deles, eles oravam não para um livramento,
Eles oravam pedindo para que Deus mudasse a situação deles, mas ali, no mesmo lugar. Só que esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era muito maior. O plano de Deus era tirar eles daquela situação terrível e levar eles para uma outra terra. Uma terra muito melhor, que a Bíblia descreve dizendo assim, uma terra que manava leite e mel. O que é isso? Eu nem sei o que é isso. Minha cultura é Egito, minha cultura é escravidão. E aqui vem a primeira lição para a gente. Vem a primeira lição. Você já parou para pensar que Deus pode te dar tudo? Deus pode te dar tudo. Você já parou para pensar que Deus pode te dar tudo e Ele pode tirar tudo? Ele pode tirar e Ele pode te dar. Num abrir e fechar de olhos, de uma maneira que você nunca imaginou. Deus pode fazer isso. Deus pode mudar qualquer tipo de situação. E muitas vezes, com o nosso jeito pequeno de pensar, com o nosso jeito mesquinho de pensar, a gente ainda acaba atrapalhando ou impedindo de Deus fazer o que Ele entende que é melhor para nós. Mas que para que isso pudesse acontecer, o povo de Israel precisava aprender algumas lições. Depois de todo o trabalho de Deus, depois de ter passado as 10 pragas, finalmente o povo de Israel partiu para o deserto, a Bíblia diz. Deus estava constantemente com o povo, o texto que a gente acabou de ler. Deus orientava eles através de uma nuvem. Durante o dia, essa nuvem trazia sombra, trazia proteção. Durante a noite era como se fosse uma labareda de fogo, que dava luz, calor e proteção para eles. Agora pensa numa coisa. Estava viajando quando eu estava estudando esse assunto aqui. Pensa numa coisa comigo. Não é tudo que a gente queria? Se a gente tivesse isso até hoje, a nossa vida não seria tão mais fácil? Era uma nuvem que representava a vontade de Deus. A nuvem andava, a gente andava. A nuvem virava, a gente virava. A nuvem parava, a gente parava. Que coisa maravilhosa. Tudo que a gente precisava. Aliás, se isso ainda existisse até hoje, eu acho que a gente ia meio tipo explorar um pouco esse tipo de bênção, de situação, né? Talvez situações assim como, Senhor, estou precisando de um trabalho. Então é o seguinte, onde a sua nuvem parar, eu vou lá pedir um emprego. Sei lá. O problema é que eu acho que tinha gente que ia acabar fazendo o contrário. Conhecendo a gente, me conhecendo. Eu acho que se essa opção existisse até hoje, talvez alguns de nós ia dizer assim, Senhor, eu estou indo para os Estados Unidos e é melhor que a sua nuvem me acompanhe. Entende o que eu quero dizer? A nuvem era visível e era real, mas era apenas ilustrativa. Não importa se foi com o povo de Israel ou é com a gente hoje, a questão não é essa, a questão é outra. A questão é a seguinte, você está disponível, você tem disposição em seguir a nuvem de Deus? Essa é a questão. Se a nuvem de Deus quiser parar e você quiser andar, você vai parar contra a sua vontade? Se a nuvem de Deus quiser parar e você quiser andar, você vai parar contra a sua vontade? Mesmo porque hoje, naquela época, eles não tinham a palavra de Deus, mas hoje nós temos, e muitas das coisas que eles não tinham, hoje nós temos as respostas. E muitas vezes a gente não quer seguir. A Bíblia diz que haviam 2 caminhos do Egito até Canaã. Um caminho era uma estrada reta, suave na nave, até Canaã, asfaltada, sem pedágio, sem radar, sem lombadas. O outro caminho era o deserto, com passagens difíceis,
com um calor terrível durante o dia e um frio tremendo durante a noite, cheia de pedras. A estrada primeira, que era tranquila, duraria uma viagem de aproximadamente 2 a 4 semanas. A segunda viagem, a mais difícil, a pelo deserto, duraria por volta de 40 anos, muito mais longe do que a primeira. E aí eu pergunto, qual você escolheria? Na sua lógica, qual você escolheria? Por incrível que pareça, Deus escolheu a mais longa. Deus escolheu a mais difícil para poder conduzir o povo. E a pergunta é, mas por quê? Se tinha uma muito mais fácil, se tinha uma muito mais rápida, por que Deus foi complicar a coisa, gente? Por que Deus iria gastar tanto tempo e tanto esforço com um bando de bebês espirituais, indisciplinados, reclamões, de uma forma tão mais difícil e, portanto, mais tempo? Bom, eu cheguei à conclusão que por basicamente 2 motivos. E esses 2 motivos estão no verso 17. Mesmo capítulo, verso 17 diz assim. Olha só, olha que interessante. Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, e aqui vem a razão, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Ok? Em outras palavras, Deus precisava de pessoas corajosas, que desenvolvessem corações valentes, que não mudariam de ideia quando viesse a guerra. Esse era o primeiro motivo. Deus precisava de pessoas que perseverassem apesar das dificuldades. E para conseguir isso, ele teria que levar o povo pelo deserto. E aqui cabe uma lição. Aqui cabe uma lição. Porque essa situação é a mesma até hoje. Deus precisa de pessoas que tenham o coração em Deus e nas suas coisas. Pessoas que não mudam de ideia quando vem a guerra. Que não desistem das coisas de Deus quando vêm as dificuldades. Pessoas sensíveis demais. Pessoas frágeis demais. Infelizmente tem muita gente que só quer estar do lado de Deus quando não tem guerra. Mas quando vem a guerra, aí eles abandonam a Deus. Abandonam a igreja. E é por isso que de vez em quando a gente vê um de nós passando pelo deserto. Porque Deus precisa de gente que não tem medo de guerra. E deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu me dizer uma coisa. Vou dizer isso para mim, e se servir para você, use para você. Presta atenção. Se você está passando por algum deserto, é porque Deus está preparando você para a guerra. Está entendendo isso? Ainda no verso 17, a gente encontra o segundo motivo. O texto no verso 17 diz assim, que Deus não guiou eles pelo caminho mais curto, porque o caminho mais curto era o caminho dos filisteus. E os filisteus eram conhecidos como inimigos terríveis, como guerreiros violentos. Note que até então, eles não estavam preparados nem para a guerra, quanto mais uma guerra contra os filisteus. Ou seja, em outras palavras, o que não fazia sentido para eles, na verdade, era Deus livrando eles da morte, porque se eles fossem no caminho mais curto, os filisteus acabariam com eles. E aqui vem uma outra lição interessante para a gente. Muitas vezes, Deus tem que nos conduzir pelos caminhos mais difíceis, porque embora eles sejam mais difíceis, no fim das contas eles são os melhores.
partindo de uma premissa básica de que Deus conhece todos os caminhos. Ele sabe quais são os melhores caminhos. Deus não segue a nossa lógica. E aí, quando Ele não segue a nossa lógica, a gente fica revoltado com Ele. Mas é quando Deus diz não, Ele diz não, porque Ele sabe que dizer sim seria pior para você. Pelo que a gente percebe na leitura, as coisas estavam indo bem, até que a condução divina, para eles, começou a ficar meio estranha, começou a ficar meio esquisita. Porque no capítulo 14, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Esse pedido de Deus, essa ordem de Deus, era esquisita, era estranha. Primeiro, porque a ordem que Deus estava dizendo é para eles voltarem, retroceder. Mas como assim? Para que Ele pediu para a gente vir até aqui, para depois ter que voltar? Ninguém gosta de voltar, ninguém gosta de retroceder, ninguém gosta de desfazer o que já foi. Sabe, quer ver uma coisa que eu fico uma coisa que eu fico doido da vida? É quando eu erro uma saída dirigindo o carro. Já aconteceu com você? Você pega uma 95, você pega uma Turnpike e você não sabe. Cara, você tem que ir lá na casa onde Judas perdeu as meias. E aí você faz a volta para você poder voltar, para poder sair onde você tinha saído. Tudo isso é tempo perdido. Ninguém gosta de voltar. É perda de tempo. E o segundo motivo por que isso parecia tão esquisito é que Baal-Zefon era um beco sem saída, geograficamente falando. De um lado, eles tinham as fortalezas egípcias. Do outro lado, eles tinham montes e rochedos. Em frente, o Mar Vermelho. E atrás, voltar. Retrocesso. Em outras palavras, Deus tinha levado eles para um beco sem saída. Eles estavam presos. E com certeza você já se sentiu assim também. Você às vezes olha para você e fala assim, Senhor, como é que o Senhor permitiu eu chegar numa situação assim? Encurralado, preso, sem enxergar nenhum tipo de saída. Você, mas como? E aqui que está o problema. Aqui está um problema. Porque embora nós não tenhamos nuvem hoje, Deus também quer conduzir a nossa vida, se a gente permitir. Mas a gente vai concordando com Ele enquanto a gente gosta. Porque a partir do momento em que a minha vontade começa a ser diferente da vontade, aí a coisa muda um pouco. Mas a Bíblia diz que o povo ouviu a orientação de Deus, e embora fosse esquisita, eles seguiram. Voltaram, retrocederam, chegaram até o lugar onde Deus tinha dito para eles acamparem, acamparam ali, tudo estava aparentemente calmo, tudo estava aparentemente tranquilo, mas só aparentemente, porque em um determinado momento, a Bíblia diz que eles começaram a ouvir algum barulho. Eu imagino isso acontecendo, não sei, eu imagino isso acontecendo à noite, naquele silêncio, cri, 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 tudo nas cabanas, tudo acampado. De repente, eles começaram a ouvir um barulho. Esse barulho começou a crescer. Esse barulho foi crescendo. Ele era um estrondo. E eles começaram a falar, mas o que é isso? Você está ouvindo o que eu estou ouvindo? O que será que é isso? Parece trovão. São trovões. Será que está chegando uma tempestade? Até que, de repente, em um momento, eles olharam e conseguiram ver, de longe, as armaduras do exército egípcio. E todo o exército de Faraó estava vindo na direção deles. E naquele momento, o povo de Deus chegou no limite, chegaram ao desespero, não tinham para onde fugir, estavam encurralados e pensaram, perdeu o Playboy, perdeu, não tem o que fazer, e agora? Mas é aqui que a história começa a ficar interessante.
Aqui começa a ficar interessante. Porque é quando nossos recursos acabam que Deus ainda nem começou. Entendeu isso? É quando os nossos recursos acabam, Deus ainda nem começou. E é exatamente aqui que começa a ação divina. Porque quando nós falamos de salvação, não tem nada que você ou eu possamos fazer. Não tem nada. Mas salvação é a especialidade de Deus, não é nossa. É quando os nossos recursos acabam que Deus começa a fazer o que Ele sabe fazer de melhor. E olha aqui no capítulo 14, versos 10 a 12. Diz assim, olha, presta atenção nisso. Isso é muito louco. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, estavam morrendo de medo. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, para quem que eles reclamaram? Para Deus e para Moisés. Será que por não haver sepulcro, olha a linguagem, gente, que por não haver sepulcros no Egito, que o Senhor nos tirou de lá, e vocês dois tiraram a gente de lá, para que a gente morresse no deserto? Por que nos tratam assim? Olha, gente, não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Pois melhor, olha a última frase, pois melhor nos fora, meu Deus do céu, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Você está entendendo? Você consegue perceber aqui o desespero deles? Eles ficaram aterrorizados, apavorados, quando eles perceberam que não tinha para onde fugir. Faraó vindo com o exército, se aproximando. O povo imediatamente começou a reclamar dos líderes e, consequentemente, até de Deus. Por que Deus havia permitido que eles chegassem numa situação assim? Por que Deus tinha permitido que eles saíssem do Egito se era para eles morrerem agora ali? Não fazia sentido. Note um detalhe aqui. Note um detalhe aqui. Presta atenção. O problema deles não era o exército. O problema deles não era estar encurralados. O problema deles era outro. O problema deles, presta atenção, o problema deles é que eles esqueceram quem é que tinha levado eles para lá. Esse era o problema. O problema deles, na verdade, é que eles não confiavam mais em Deus. E é assim que acontece. Quando uma pessoa não confia em Deus, ela começa a reclamar de tudo. É assim que acontece. Porque ela esquece que é Deus que está no controle de tudo. Aí você reclama da igreja, você reclama da liderança, você reclama do pastor, você reclama da construção, você reclama de Deus. O problema não é nada disso, gente. É porque você esqueceu que é Deus quem está no controle. Simples assim. E por a sua vida não estar no controle de Deus, você conclui automaticamente que a vida de todo mundo é que nem a sua. Mas vamos voltar para o texto. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava estudando isso daqui. Quando a Bíblia está relatando a saída do povo do Egito, voltando um pouco no capítulo 12, a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz assim, assim viajaram os filhos de Israel de Ramessés a Sucote, cerca de 600 homens a pé. Quantos homens? 600. Como eles viajavam? A pé. Sem contar as crianças. Ou seja, pensa um pouco comigo aqui. A Bíblia diz que eram 600.000 homens, só contando os homens. Agora pensa uma coisa aqui comigo. Naquela época,
as famílias as famílias eram grandes. Para eles, quanto maior a família, maior era a bênção de Deus, era uma família abençoada. Mas vamos pensar assim por baixo, aí para a gente só ter uma noção de que uma família naquela época era composta de 5 pessoas. Vamos pegar por pai, mãe, 3 filhos. O que 3 filhos para a época é uma família pequena. Vamos pegar por baixo. Se cada 600 mil homens representassem uma família de 5 pessoas, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. Eu acho que vocês não ouviram. Eu estou falando de 3 milhões de pessoas. Isso, me ajudou. Só para você ter uma ideia, Chicago, Estados Unidos primeiro, Chicago, 2,6 milhões, ok? Houston, 2,3 milhões. Miami, 440 mil. Fraquinho. Vamos para o Brasil. Não vou falar de São Paulo. Vamos pegar menores. Brasília, 2,8 milhões. Salvador, 2,4 milhões. Agora você imagina comigo. A gente chegar para 2,4 milhões de pessoas em Salvador e dizer assim, galera, agora é o seguinte, nós vamos fazer uma viagem, ok? Mas vai ser a pé. Primeiro eu queria dizer, oxe, vou não. A pé? Aqui tá bom, papai. Não, vou não. Primeiro, né? Mas imagine que uma cidade como Brasília ou Salvador, e agora todo mundo de uma vez disse assim, não, eu cansei daqui, Brasília, tô fora, vamos embora. Aí todo mundo levantasse e 2 pontos, quando que é Brasília aqui? 2,8 milhões de pessoas, dissessem assim, é mesmo, cansou, vamos embora daqui. E todo mundo levantasse, pegava as coisas e começava. Gente, o trânsito, 3 mil milhões de pessoas, não dá nem para imaginar isso. Só para vocês terem, só para vocês terem uma ideia, alguns cálculos aqui, para a gente ter uma noção. Se esses 3 milhões de pessoas ficassem enfileirados, 10 em 10, grupos de 10 em 10, com uma distância só de 1 metro de uma fila e outra, a distância entre o primeiro e o último da fila seria de 300 quilômetros. Ou seja, praticamente uma fila daqui até Orlando. Orlando tem 320 quilômetros. Estou falando quilômetros, não milhas. Quilômetros. Se eles caminhassem numa velocidade de 5 quilômetros por hora, depois da saída do primeiro grupo, levaria 2 dias até o último grupo começar a andar. Ou seja, não era uma coisa muito simples. A própria saída do povo do Egito já era um milagre. Já era um milagre. Mas vamos voltar para o texto. Volta aqui. Porque eu quero pensar um pouco com vocês, nessa situação toda, sobre a resposta que Moisés deu por causa do medo do povo. Capítulo 14, verso 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. A gente vê aqui um Moisés tranquilo, um Moisés confiante em Deus, mas nem sempre foi assim. Se você volta lá no começo de tudo, você vai ver um Moisés medroso, você vai ver um Moisés fugindo do chamado de Deus, ok? Mas a essa altura, ele já tinha aprendido que as nossas impossibilidades são o combustível onde Deus realiza os seus milagres. Mas veja, olha que interessante aí então a resposta do povo ao que Moisés disse. O povo disse assim, verso 15: por que clamas a mim? Por que vocês estão com medo? Por que estão clamando? A resposta de Deus: minha ordem é uma só, marchem. Deus olhou para Moisés e disse assim: o que vocês estão perguntando? Eu só disse uma coisa para vocês fazerem: marchem. Mas marchem. Mas senhor, o senhor não está vendo aqui? Marche. Mas tem um mar, marche. Não, o senhor não está entendendo, filho.
Presta atenção, quando Deus mandou eles marcharem, presta atenção, o mar ainda estava fechado, ok? Quando Deus mandou eles marcharem, o mar ainda estava fechado. Eles olharam para frente e viram um mar imenso. Marchar para onde, cristão? Para onde? A partir de agora, eles tinham duas opções. Só duas opções. Ou eles ficavam parados e eram mortos pelos egípcios, ou eles avançavam e colocavam Deus à prova. Só tinha essas duas opções. Só duas opções. Eu lembro de uma história de um garoto que morava no interiorzão lá do Mato Grosso, interiorzão. Nunca tinha ido para cidade nenhuma. Aí um tio uma vez levou ele para a cidade grande e foi com ele num shopping, e aí estava chovendo muito, ele e o tio. Aí o tio olhou e falou assim, olha, é o seguinte, desce aqui, fica aí na frente entra aí, e eu vou estacionar o carro. Aí eu estaciono o carro, venho aqui, mas desce agora aí, que aí pelo menos você não se molha, só eu me molho, e aqui está a porta, entra por ela. E o garoto saiu do carro, e o tio foi estacionar o carro. Estacionou o carro, quando voltou, o garoto estava parado, em frente à loja, na frente da porta, todo molhado da chuva. Aí o tio falou assim, ué, mas eu não falei para você entrar? Falei assim, mas a porta não abriu. Eu falei, não, cara, isso é uma porta automática, você avança, ela abre. Ah, mas... Existem algumas coisas na vida que são como portas automáticas. Você precisa avançar. Você não precisa que elas abram para você avançar. Você vai. Deus diz para você, ei, é por aqui, vai. E você vai. Se você ficar esperando, elas nunca vão abrir. E às vezes na nossa vida, a gente não pode ficar esperando até que tudo se torne claro para a gente poder prosseguir, seguir em frente. E aí no capítulo 14, agora vem o verso 22. No verso 22 a Bíblia diz assim, olha. Os filhos de Israel entraram então pelo meio do mar. Olha isso. Acompanha comigo. O texto que diz: entraram pelo meio do mar em seco. Seco. E as águas lhe foram qual muros eu me arrepio a sua direita e a sua esquerda. Note que a Bíblia não disse assim, o mar baixou, ficou até a cintura, eles conseguiram passar. A Bíblia não diz que a água baixou, ficou até o joelho, então ficou mais fácil. Não, a Bíblia diz que o mar ficou seco onde eles tinham que passar, somente onde eles tinham que passar. E dos dois lados se formaram dois muros de água. Só que a gente lê isso aqui muito rápido. A gente lê isso aqui muito mecanicamente. Isso deve ter sido uma coisa inexplicável. Porque a Bíblia diz no verso 22 que eles passaram pelo meio do mar. A Bíblia não diz que eles passaram pelo canto do mar. A Bíblia não diz que passaram por um ladinho. Não, pelo meio do mar. Agora, se você googar essa informação, você vai ver que o Mar Vermelho, ele tem o comprimento de 1.900 quilômetros e a largura máxima de 300 quilômetros. Pensando pequeno, se eles só atravessaram pela largura, a passagem também foi outra viagem a pé até Orlando. No seco. No seco. A passagem demorou muito. Mas note uma coisa. Porque a gente fala isso muito rápido. Se você googar aí, procurando informação sobre o Mar Vermelho, você vai ver que o ponto mais fundo do Mar Vermelho chega a 2.500 metros. A parte mais funda, que geralmente fica no meio do mar, ela tem 2,5 quilômetros de altura. Agora imagine você caminhando no meio do mar em seco,
com do lado 2 paredes com 2 quilômetros de altura. Você olha para cima e você não vê o fim. Você não vê o fim. Imagine o barulho das águas de 2 paredes de 2,5 quilômetros de altura. Você já foi em Foz do Iguaçu? Eu já fui. Já fui em Foz do Iguaçu. Muita água, né? Muita água. Barulho, né? Barulho. Estrondo. Sabe qual é a altura da maior queda de Foz do Iguaçu? 82 metros. 82 metros. A gente está falando de 2.500 metros. Segundo o Wikipedia, o Mar Vermelho tem mais de 1.000 espécies de peixes e pelo menos 300 espécies de tubarões. Imagine você andando no meio daquelas 2 paredes, ok? Como se você estivesse dentro de um aquário sem vidro, e esses tubarões olhando na borda assim, você passando. Eu imagino assim: Hey Bruce, who are these people? People are friends, not food. Cara, isso é muito doido. Imagine que se o povo tivesse vacilado, que se o povo não tivesse confiado, que se o povo não tivesse obedecido quando Deus diz: ei, marcha. E se eles tivessem ficado parados, nós nunca saberíamos o que Deus planejava fazer com o mar. E nem com o povo. O nome dessa menina é Jenny. Jenny, essa menina, ela é viva. Do lado dela está a mãe. E lá no canto está o pai, Michael. Michael, o nome dele. O pai dessa menina, ele trabalhava como chefe de cozinha num restaurante. Em 2006, à noite, ele estava voltando para casa, quando ele passou por um beco, uma rua bem apertada. Estava ali uma menina, que não vou dizer o nome, uma moça, uma adolescente de 16 anos, drogada, sob controle das drogas, totalmente doida. E com os efeitos da droga, ela foi assaltar ele. Ficou nervosa e deu um tiro que pegou na cabeça de Michael. Levaram Michael para o hospital, ele teve no caminho morte cerebral, o coração ainda batia, mas chegou no hospital praticamente morto. A adolescente que fez isso foi condenada a 40 anos de prisão. Com essa situação, a família se reuniu e eles decidiram doar os órgãos do pai, de Michael. Quando a pessoa tem morte cerebral, o hospital pede, se tem condição e quer doar os órgãos, a família pode fazer isso. Eles decidiram doar os órgãos. O tempo passou. E muito tempo depois, agora, Jenny estava com 33 anos. Estava com o casamento marcado. E nos preparativos do casamento, ela estava conversando com um irmão, que nasceu depois. E eles estavam pensando como é que faria o casamento. E ela pensando assim: quem é que vai entrar comigo? Quem é que vai entrar comigo? Porque geralmente quem entra com a noiva é o pai. Mas não tinha mais o pai. Quem é que vai entrar comigo? Aí o irmão teve uma ideia fantástica. Ele disse assim: ei, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer o seguinte: a gente podia tentar descobrir quem é que recebeu o coração do nosso pai e fazer contato com essa pessoa. De repente essa pessoa, ela entra com você. E eles começaram a pesquisar e descobriram quem é que tinha recebido o transplante de coração do pai. Era um homem que estava nas últimas, estava esperando o transplante de coração, estava muito mal e quase morrendo. Eles entraram em contato com esse homem, contaram a história que tinha acontecido.
e perguntaram se ele não poderia entrar com ela no casamento dela. Esse homem se chamava Arthur e ele aceitou o convite. O casamento foi feito na igreja de Swissvale, que foi o lugar onde o seu pai e a sua mãe se casaram. E quando Arthur chegou, a primeira coisa que Jenny fez foi colocar a mão no coração de Arthur. Porque era a maneira mais em que ela podia estar mais próxima do coração do pai dela. Sabe que eu estou contando essa história? O que tem a ver? Tem a ver o seguinte: você acredita no que você confia. Você aceita aquilo que você confia. Deus pôs no coração da gente um desejo de confiança que a gente, como seres humanos, a gente quebra isso. Deus colocou dentro de nós um pouco do seu coração, porque Ele foi quem fez a gente com as suas próprias mãos. A gente faz coisas por amor que a gente não faria por nenhum outro motivo. A confiança é uma das coisas mais importantes, porque se você não entende isso, você nunca vai conseguir confiar em Deus. E pode ser que alguns de nós aqui esteja enfrentando algum deserto que acabou perdendo a confiança, porque as pessoas traíram, porque as pessoas decepcionaram. Eu sei, a mim também. E às vezes por causa dessas coisas com pessoas, a gente fecha as portas do nosso coração para Deus. E a gente acaba esquecendo que nesse mar que você está parado na frente dele, olhando para ele, Deus pode abrir. Deus pode abrir. Quando você olha é impossível. Quando você olha é muito grande. Uau, 2.500 metros de altura. Isso não vai acontecer. Nada. Deus não pode fazer nada na minha vida se eu não confio nele. Confiança e fé andam de mãos dadas. Se eu não tenho fé, eu não confio. Se eu não confio, não é esse momento agora um momento propício, entendendo o que a palavra de Deus diz, entendendo isso que a gente acabou de entender. Será que agora não é o momento de a gente olhar para Deus e dizer assim: Senhor, o Senhor está mandando marchar e eu estou com medo. Eu olho para frente e falo assim: não tem a mínima chance. Nos teus olhos não tem chance. Mas Deus é o Deus do impossível. Você não quer olhar para Deus agora, aí onde você está, do jeito que você está, isso é um assunto entre você e Ele. Você não quer nesse momento olhar para Deus e dizer assim: Senhor, o Senhor conhece o meu mar vermelho. Ele está roxo. Meu mar vermelho está roxo. E quando eu olho, mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. O que? Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor pode. E eu quero confiar, e eu quero acreditar que o Senhor pode. Você não quer dizer isso para Ele, porque agora é eu que estou dizendo. Eu quero isso para mim. Mas se você quer isso para você, feche seus olhos onde você está. Aproveite esse momento. Quando você sair daqui, esse sentimento que você tem no coração agora vai diminuir. Você vai voltar para o dia a dia. Você vai almoçar, você vai para a tua casa. Esse momento aqui, você está entendendo o que a gente entendeu. É a palavra de Deus. Isso que você está sentindo, eu estou sentindo. Então esse momento aqui é especial. Talvez aqui você diria coisas que depois você não diria. Ok? Então agora, aí onde você está, o que você diria para Ele? Veja, Ele sabe, Ele já sabe.
Mas quando você diz, você prepara o seu coração com fé, com confiança, e você crê que Ele pode. Você não quer fazer isso? Aonde você está? Feche os seus olhos e diga isso para Ele. Diga isso para Ele. Esse momento é teu. Esse momento é teu. Enquanto você ouve essa música, converse com Ele. Diga o que você entendeu, porque Ele vai entender também. Eu sei de alguém capaz de transformar totalmente o seu viver. Se você percebe que a fé se enfraquece, de joelhos busque a Deus. É só pedir com todo o fervor, e em seu amor o atenderá. Abra o coração, convide-o para entrar, e Ele atenderá a sua oração. É só confiar em seu amor. Eu sei de alguém que pode aliviar a dor que vai no interior. Só Ele sabe ao certo o que pra nós é incerto. Conhece o amanhã. É só pedir com todo o fervor, e em seu amor o atenderá. Abra o coração, convide-o para entrar, e Ele atenderá. Convide-o para entrar, e Ele atenderá a sua oração. É só confiar em seu amor. Querido Deus, muitas vezes a gente esquece de pedir, a gente esquece quem o Senhor é. Muitas vezes a gente esquece que o impossível é a sua especialidade. E a gente acha que o Senhor faz as coisas que a gente vê, mas a forma como o Senhor vê é muito diferente. Coloca dentro do nosso coração o coração do nosso Pai. Que dentro do coração do nosso Pai a gente volte a confiar, a gente volte a crer, a gente volte a ter fé, para enfrentar qualquer mar vermelho. A gente sabe que no fim o Senhor vai fazer a gente passar no seco. As paredes vão ser grandes, o barulho vai ser alto, mas a confiança vai fazer a diferença. Porque lá dentro do mar vermelho, profeticamente, o Senhor estava mostrando que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. Nos leva pelo teu caminho. Se ele for cheio de pedras, tudo bem. Se ele for cheio de curvas,
Tudo bem. A gente só precisa saber se é o caminho que o Senhor escolheu. E se o Senhor escolheu, nós vamos marchar. Por isso nos colocamos nas tuas mãos. Pedimos a tua bênção. No nome de Jesus. Amém.